Marcos, capítulo de número 8, verso 27 ao verso 29. Deus abençoe nosso pastor. Muito obrigado pela oportunidade. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 8, verso 27 ao 29. Nos diz assim a palavra de Deus. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pode se assentar, por favor. Queridos, durante muito tempo, os homens tentaram, de todas as formas, negar a existência de Deus. Os homens tentaram, de todas as formas, dizer que Deus não existia e que nunca nenhuma manifestação divina ocorreu nessa terra do qual nós vivemos. Durante os tempos, os homens colocaram a ciência como centro de todas as coisas e dizendo que Deus sempre seria questão de fé. Se Deus era para ser questão de fé, então Deus deveria ser vivido individualmente, não pregado para a sociedade. E nós sabemos que a sociedade sem Deus caminha e anda a passos largos para o inferno, sendo conduzidos a viver uma vida errante em todo o tempo. Durante toda a Bíblia Sagrada, nós observamos 11.133 versículos bíblicos. E em todos eles Deus manifesta o seu amor e a sua misericórdia para com o ser humano. Sendo esta a maior prova de amor, quando Deus concede aos homens o direito ou um desejo de poder ouvir a sua voz, ver as suas manifestações. Tanto é que eu gosto desse texto, Hebreus capítulo de número 1, verso de número 1 ao verso de número 4, o escritor diz: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, do qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito tudo por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Perceba que na primeira expressão do versículo ele diz que Deus falou aos pais pelos profetas. Deus nunca quis se esconder do ser humano. Deus sempre se manifestou. Seja essa forma através de palavras, revelando a sua vontade, através de profecias e de profetas. Deus também mostrou o seu querer e a sua vontade através de sonhos, revelações e visões, para que os homens entendessem que, estando debaixo de uma autoridade divina, poderiam desfrutar de uma vida melhor nessa terra. De que maneira? É aí que entra Deuteronômio 28, quando ele diz: se atentamente observares e ouvires a voz do Senhor teu Deus, enquanto você ouvir e observar e obedecer, enquanto estiver vivendo nessa terra, você nunca vai viver sozinho. A minha bênção sempre estará sobre a sua vida, até a última geração. O cuidado é extensivo, o cuidado é verdadeiro.
Porém os homens dizem, Deus nunca existiu, não há manifestação divina. E a maior prova que existe é quando Paulo escreve em Romanos 3:23, quando ele diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Os homens estavam afastados de Deus ao extremo que uma barreira, um muro, o pecado, construiu uma lacuna, uma parede entre Deus e os homens. E parece que essa manifestação divina não podia ser vista, sentida, observada, nem apalpada pelos homens, a ponto de um dia, Moisés, em um discurso para a nação israelita, em Deuteronômio capítulo 16, verso 18, ele diz: daqui a um tempo, o meu Deus suscitará um profeta no meio de vocês, e a esse profeta vocês vão parar para ouvir, porque quando ele falar, as suas palavras atrairão até a si aqueles que têm sede da verdade, aqueles que têm sede da mudança, aqueles que têm sede de mudança, aqueles que estão sentindo sozinhos, desprezados. Quando esse profeta se manifestar, ele abrirá a sua boca e as nações ele vai atrair a si. É aí que os homens tentam dizer que Deus não se manifestou nessa terra de forma nenhuma, a ponto de dizer que Deus fez a terra, ou melhor, um ser divino construiu a terra, criou os seres humanos. Mas esse ser humano foi afastado desse ser divino por completo. É como se Deus houvesse feito o ser humano, enchido um tanque de um carro, colocado uma pedra no acelerador e deixasse esse carro seguir o seu livre curso. Deus criou por criar, formou por formar, e cada um vive a vida que queira viver. Porém, eles dizem não. Esse ser divino pode até ter criado, porém se esqueceu, se afastou e não quer mais saber do ser humano. Então cada um viva a vida que bem entender, da forma que quiser viver. É aí que eles tentam dizer: olha, é impossível que uma mulher virgem gere e dê à luz a uma criança, sendo este menino. Por quê? Segundo a ciência, o cromossomos feminino seria XX. Então, é impossível uma mulher sozinha gerar a luz a uma criança. Ainda que esta conseguisse, se essa conseguisse, geraria uma menina. Sabemos que o cromossomos masculino é X, chamado de Y. E eles dizem, essa mulher que nasceu por nome de Maria, os ateus, cientistas dizem, essa mulher nunca foi mãe de um homem salvador, porque ela nunca teve relações sexuais com homem nenhum. O texto diz que ela é virgem, então é impossível. Porém, nós sabemos que quando Deus, o anjo do Senhor, se manifesta a Maria em Lucas capítulo de número 1, o anjo diz: Maria, entenda uma coisa, você pode estar sozinha, mas você é escolhida de Deus. E tem mais, para Deus não há nada impossível. Aquilo que a ciência diz que é impossível, para o Espírito Santo de Deus não é impossível. O texto bíblico diz que o Espírito Santo cobriu a Maria, então nasce Jesus de Nazaré. É aí que entram os evangelhos. Por quê? Marcos escreve, Paulo escreve em Colossenses, capítulo de número 2, verso de número 3, ele diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros, tanto da sabedoria como também da ciência. Jesus, ele é uma prova viva e eficaz de que Deus existe e que o amor dele é manifestado nessa terra, e é por causa disso que você saiu da sua casa e veio até esse santo templo nessa noite adorar Jesus, que você não vê com os olhos, não toca com a mão, mas você sente através de um coração quebrantado e verdadeiro. Quem está feliz por estar na casa de Deus? Glória a Deus. Estou correndo para nós compreendermos o texto. Quando a Bíblia, os evangelhos são escritos, eles são escritos a povos diferentes. O evangelho de Mateus é escrito aos judeus, se não me falha a memória. Porém, o evangelho de Marcos, ele é direcionado aos romanos, assim como o de Lucas é direcionado aos gregos.
E pregar Jesus para esses dois povos, romanos e gregos, exigia um certo nível de sabedoria pela parte daquele que era o pregador, ou aquele evangelizador. Porque pregar Jesus para os gregos é dessa forma. Não é apenas o Jesus te ama, não. Pregar Jesus para os gregos, você deveria responder algumas perguntas. Qual que seriam essas perguntas? O berço da filosofia? No mínimo, o seu Jesus é Salvador? Claro que é. Mas me diz, quantos livros ele já escreveu? Em que faculdade ele estudou? Quem foi o seu professor? Fala para mim. Qual a forma, ou ele é poliglota, fala alguma língua diferenciada? Fala para mim o seu nível de intelectualidade. É aí que o evangelho de Lucas rebate as questões gregas. E Lucas aplica um Jesus sábio, desde a sua infância. Porque ele diz, o menino crescia e se fortalecia, tanto no entendimento como no espírito, a ponto de um belo dia, ele entrar no meio dos doutores, disse Lucas, se sentar em uma cadeira, e quando criança, ele fala coisas que os doutores nunca ouviram. E diz Lucas, o Deus a quem eu sirvo, o Cristo a quem eu acredito, ele é sábio a ponto de, ainda criança, ensinar a mestres, letrados e sábios. Ora, mas pregar Jesus para os romanos de que forma? Pregar Jesus para os romanos, você deveria responder algumas perguntas. O seu Cristo tem poder? Claro que tem. Se tem, fala para mim qual a extensão da sua autoridade. Quantos povos estão debaixo da sua jurisdição? Ele manda e desmanda em quem? Qual o nível do seu poder? Ele já conquistou quantas batalhas? Quantos países já foram vencidos por ele? É aí que Marcos apresenta Jesus como o evangelho da ação, como o evangelho da ação. Por isso, o evangelho de Marcos dispensa comentários. Por quê? É o evangelho datado mais antigo e serve de base para Mateus e Lucas. Então Marcos não faz questão de mencionar acerca do nascimento de Jesus, a forma com que Jesus nasceu, aonde Jesus nasceu, o anjo que falou com Maria. Marcos não faz questão disso. Jesus nasce e começa a operar. Jesus nasce e começa a operar. A ponto de Marcos apresentar Jesus aos romanos como um Jesus de ação. Jesus nasce e começa a operar. Jesus nasce e começa a operar. A partir desse momento do nascimento de Jesus, ele atrai pessoas até si. O Evangelho de João vai mencionar que Jesus era criterioso nas suas escolhas, a ponto de chamar 11 discípulos, não 12, mas 11 discípulos. Esses 11 discípulos que foram chamados por Jesus, eles foram impregnados de uma forma tão grande pelo poder de evangelização, que a partir do momento em que começam a seguir Jesus, em João capítulo de número 1, verso de número 45, Filipe chega em uma certa cidade e encontra com um homem por nome de Natanael e diz, olha, nós encontramos o Cristo, aquele a quem Moisés profetizou em Deuteronômio 16, verso 18, que um dia Deus iria levantar um profeta. Nós encontramos esse homem, esse camarada fala de uma forma diferente, a vida que ele vive aqui atrai a atenção de qualquer um. Porém, Natanael não acredita nas palavras de Filipe e logo questiona, mas de onde ele veio? Filipe diz, ele veio de Nazaré. Logo Natanael diz, mas de Nazaré não tem nada além de pescador, gente pobre, gente que não fala o português direito, pessoas que você se virar de cabeça para baixo, não cai R$1 no bolso. Essas pessoas não têm como fazer uma faculdade, não cursaram nem sequer um ensino médio. Filipe, envolvido pelo poder do evangelismo, olha para Natanael e diz, não acredita? Vem e vê. Quando Natanael chega perto de Jesus, Jesus olha para ele e diz, eita, eis aqui um verdadeiro israelita, do qual não existe
tolo nenhum. Jesus está falando do caráter de Natanael. Jesus está dizendo: rapaz, eu conheço o teu coração, e eu percebo que você não é mentiroso, você não é ladrão, você não é corrupto, tu é um cara verdadeiro. Natanael olha para Jesus e diz: Senhor, mas de onde o Senhor me conhece? A Jesus Cristo diz: gostou da revelação? Então pega a profecia. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi sentado embaixo de uma figueira hoje, ao meio-dia. Natanael olha para Jesus e diz: Senhor, eu tenho visto agora que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas Jesus olha para ele e diz: olha, você se assustou porque eu revelei e profetizei? Quer ver coisa diferente? Me aceita como Salvador. Você vai viver milagre hoje, milagre amanhã, milagre depois de amanhã, porque quem vive uma vida com Jesus é assim. Está passando dificuldade, passa, mas acredita que amanhã será melhor do que hoje. A tempestade tapou o sol hoje, mas o vento passa amanhã, o sol volta a brilhar e a bênção do Senhor vem sobre nós. Diga glória a Deus se você puder. Ele chamava a atenção e atraía a todos, a ponto de se preocupar com os discípulos e querer fazer visita na casa deles. Jesus se preocupava com os discípulos e marcava dia e hora de visitar os lares. Porque em Mateus capítulo de número 8, ele olhou para Pedro e disse: Pedro, estou com vontade de conhecer a tua família, vou passar na tua casa. E lá vai Jesus, chega na casa de Pedro e percebe que a esposa de Pedro está correndo de um lado para o outro. Não tem como parar para dar atenção a Jesus. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, o que está acontecendo? Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, não quero te incomodar, é porque a minha sogra está doente dentro do quarto, ardendo em febre. Já levei para a Unimed, Climep Total, já levei para a UPA, todo lugar, já demos remédio, não tem jeito. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, me leva até lá. A casa de Pedro era aquela casa que ninguém gostava de entrar. Entrar na casa de um cara que anda com a espada de lado, fala alto, grosso, bravo. Pedro não era amigo de ninguém. Mas depois que Jesus vai no quarto, pega na mão da sogra de Pedro e a febre se estanca, uma casa que ninguém gostava de ir, a notícia corre na cidade e diz: Jesus fez milagre na casa de Pedro. Uma casa que era comum, que ninguém gostava de ir, depois de Jesus fazer milagre, todo mundo gostava de ir na casa de Pedro. Levante a mão para o céu em nome de Jesus. Levante a mão para o céu. Eu quero profetizar que Jesus vai dar uma passadinha na sua casa. Ele vai curar na sua casa. Vai. A sua casa será um celeiro de milagres. Se você acredita, fecha a mão e agarra com fé e diga glória a Deus, concordando comigo. Mas visitar a casa de quem não é discípulo, ele também se preocupa. Porque em Lucas 8, Jesus caminha, uma multidão segue. A mulher toca nas orlas de Jesus, é curada, porém vem um homem aflito, que um dia expulsou Jesus de uma sinagoga por nome de Jairo. Porque Jesus se assentou na cadeira e disse: se cumpriu hoje o que o profeta Isaías escreveu no capítulo de número 61 do seu livro. Se cumpre hoje. E aquele camarada que expulsou Jesus de lá por nome de Jairo, de dentro da sinagoga, chega perto de Jesus e diz: Senhor, dá uma passadinha lá em casa, porque a morte está passando por cima de casa, está levando a minha filha embora e eu não quero perdê-la. Jesus olha para a cara daquele pai aflito, triste, diz: se preocupa não, rapaz, vou lá contigo. Mas quando Jesus pega na mão de Jairo e vai caminhando, chega um doido desavisado, aqueles crentes desviados que não tem mais fé, já decorou a Bíblia, sabe tudo que o pastor vai falar, se acha dono da verdade, nariz empinado. Olha para Jairo e diz: Jairo, pelos estudos não tem mais jeito, a medicina falou que acabou. Já era, Jairo, a tua filha já morreu faz tempo. Jesus olha para o semblante de Jairo e percebe que ele descaiu.
ficou triste. Olhou para Jairo e disse: moço, tem um pouquinho de fé aí? Se tiver um pouquinho de fé, vamos continuar andando até tua casa. E ao chegar lá, o lugar que era só choro, uma palavra que ele falou, é como se fosse o Tom Cavalcante fazendo uma palhaçada, ou falando besteira. Ele chega no meio da sala e diz: não chore, que a menina não morreu. Quem estava chorando baixou a cabeça e começou a rir. E disse: esse camarada é doido. Mas Jesus diz: vem cá, Pedro, Tiago, João, mamãe e papai, entra no quarto comigo. Bastou apenas uma palavra. Bastou apenas uma palavra e um toque para a vida voltar de novo para o lugar que nunca deveria ter saído, porque Ele é o dono da vida, Ele manda na morte, Ele é o dono da vida. Glória a Deus. E Marcos apresenta esse Jesus. Esse Jesus que faz milagre, apresenta um Jesus que tem poder sobre todas as coisas. E diz: quer saber o poder que Ele tem? Vem. Ele tem poder sobre a natureza. Um certo dia, Ele manda os discípulos e entra no barco e vai para o meio do mar. E antes de chegar do outro lado, uma tempestade se levanta. Uma tempestade se levanta de uma forma muito forte, que as ondas são altas, o vento sopra, e a preocupação dos discípulos em não morrer é muito grande. Porém estão focados na tempestade, no vento e nas águas, e se esquecem que Ele está lá embaixo descansando. Porém alguém se lembra: e Jesus? Onde é que Ele está? Está lá embaixo. Fazendo o quê? Está dormindo, rapaz. O vento balança o barco para lá e para cá, as ondas se levantam, e esse camarada está dormindo. Chama ele. Quando Jesus chega, olha para eles e diz: homens de pequena fé. E Marcos diz: Ele tem poder sobre a natureza. Ele vai para a ponta do barco, olha para o vento e diz: vento, fica quieto. Águas, não incomode mais os discípulos. Um cutuca o outro dizendo: que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos diz: Ele tem poder sobre a natureza e no reino espiritual. Um dia, Ele está dentro do barco e Ele diz: vamos até a cidade de Gadara. E o texto bíblico diz, pastor Ronaldo, que Ele não mandou o carro de som anunciar no meio da cidade que Ele estava chegando. Não tinha outdoor na cidade dizendo: o pregador Jesus vai estar aqui amanhã à noite, venha receber o seu milagre. Não. Havia um homem ali que saiu do convívio familiar e correu para o meio do cemitério, porque uma entidade maligna tomou conta dos seus sentidos. O texto bíblico nos diz que era tão forte que eles amarraram esse homem com grilhões e ele quebrava, corrente ele quebrava, cadeias e ele quebrava. Há dias sem se alimentar, urrando no meio do cemitério. E alguém passava na rua dizendo: lembra de fulano de tal? Aquele que cuidava dos filhos e trabalhava para manter a casa. Olha a situação dele lá. Faz anos que ele está aí, ninguém dá jeito. Mas Jesus vinha num barquinho. O texto bíblico diz que Jesus não chegou dizendo: eu cheguei, olha eu aqui, demônio, escuta a minha voz. Não. O texto bíblico diz que ele desce do barco e coloca o pé na praia
o pé, ele desce do barco. O demônio logo corre de dentro do cemitério, se curva aos pés dele e diz: eu tenho visto que a tua autoridade é maior do que a minha. Pode vir que ele tem poder no reino espiritual. Pode vir que ele tem poder no reino espiritual. O diabo está doido para acabar com a tua vida faz tempo. E por que não acabou ainda, irmão Vando? É porque você ainda tem Cristo que peleja por você. E enquanto Cristo for Senhor da sua vida, fique em paz, durma tranquilo, ande em paz, durma em paz, porque Ele vai cuidar da sua família, da sua casa. O diabo pode estar até aprisionando alguém lá na tua casa, mas essa noite o nome de Jesus vai se manifestar e diz: eu é quem quebra os grilhões, eu é quem arrebenta as correntes, só eu tenho autoridade. Sou eu. Mas esse corpo aqui é um vaso de barro que, se não cuidarmos, esse vaso pode sofrer algumas trincas e perder tudo aquilo que está dentro do seu corpo. Paulo explica-nos muito bem, 2 Coríntios 4, verso de número 7, ele diz: olha, temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados, perseguidos, mas não abatidos. Por quê? Alguém pergunta e ele diz: porque nós trazemos o nosso corpo, as marcas de Cristo. As marcas de Cristo. Está acabando, 2 minutos. Jesus chega às partes de Cesareia de Filipe. Cidade de César, que havia morrido, seu irmão Filipe começa a reinar. Então muda o nome da cidade, coloca Cesareia de Filipe. E Jesus, percebendo que é uma região romana, aonde havia muitos deuses, Jesus para com os discípulos, os 12, e pergunta: durante esse tempo que vocês têm andado comigo, o que eu significo para vocês? O que eu sou para vocês? Um pula na frente de Jesus e diz: Senhor, eu tenho dito por aí que tu és João Batista. Herodes, depois da morte de João Batista, impregnou um pensamento na mente do povo, dizendo que Jesus era uma reencarnação de João Batista, possuía o espírito de João Batista, e isso não cabe na pessoa de Jesus. Porém outro diz: eu tenho dito por aí que tu é um dos profetas. Essa resposta desse homem é séria, porque ele está dizendo: olha, Senhor, multiplicar pão, fazer morto ressuscitar. Tem profeta no Antigo Testamento que multiplicou farinha. Tem profeta no Antigo Testamento que, morto, os seus ossos ressuscitaram defunto. Então, não é sinal que tu é o Filho de Deus. E isso não te dá o direito de ser chamado de Filho de Deus. Eu até te sigo, mas eu quero o sinal. Eu até quero acreditar, mas eu preciso ver algo mais. Mas Jesus olha para Pedro e vê que Pedro coça a cabeça. Pedro está doido, como diz o Nordeste, ele está agoniado, doido para falar. Jesus diz: Pedro, quer falar? Ele diz: Senhor, eu quero. O que eu sou, Pedro? Senhor, eu acredito em João Batista, mas tu é maior que João Batista. Acredito nos profetas, mas tu é maior do que os profetas. Quem eu sou, Pedro? Eu tenho dito que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Glória a Deus.
Alguém fez uma live esses dias dizendo: ele não pode ser adorado. Por quê? Porque ele é apenas um enviado e usa algumas coisas sem noção. Eu fiquei olhando para aquilo e falei: meu Deus, que doideira, que loucura. Se eu não puder adorar aquele que transformou a minha vida, por que não adorar aquele que tem poder de pegar o homem das drogas, transformar a sua vida, o colocar assentado entre os príncipes? A quem que eu vou adorar? Se eu não puder adorar aquele que transformou a vida de muitos, a quem eu devo adorar? Desse tempo para cá, Jesus se torna conhecido em todas as religiões, em todas elas, ainda que muitas o rebaixem à imagem de homem, mas mesmo assim Jesus é adorado de alguma forma. Por quê? Para o panteísta, Deus é tudo, tudo é Deus. Deus está em todo lugar, Deus está em um copo d'água. Para o ateu, ele nunca existiu. Para os budistas, ele é apenas uma mente brilhante. Para os maometânicos, ele é um profeta menor que Maomé. Para os espíritas, ele é um espírito evoluído. Para a igreja católica, ele está pendurado em uma cruz. A cruz do meio não ressuscitou, também não saiu de lá ainda. Mas eu louvo a Deus, que para a igreja Assembleia de Deus na Cascatinha, ele ainda é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fala para mim, o que Jesus é na sua vida? Eu sei que ele é a minha árvore de sombra, aonde eu descanso para prosseguir. Para Isaías, ele é o lírio dos vales, a resplandecente estrela da manhã. Para Abraão, ele é um lugar que não existia, mas sabia onde ele ia chegar. Para Moisés, ele era a terra de Canaã. Fala para mim, o que Jesus é na sua vida nessa noite? Ou você está colocando a sua necessidade acima dele? Eu quero te dar uma receita: quer resolver os problemas da sua vida, quer arrancar da sua vida essa depressão? Coloca Jesus em primeiro lugar. Adora ele acima de todas as coisas. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé. Pode, você concorda que pode? Você concorda que ele pode curar você nessa noite também? Pode. Eu sinto a autoridade divina nessa noite. Sinto a autoridade de Deus nessa noite. Um minuto. Um dia ele está dentro de uma sinagoga, pregando demais. Jesus era Jesus. Ele pregava com autoridade. E de repente, assim como muitos que estão aqui, entrou um rapaz dentro da sinagoga com a mão dentro do bolso, se escondendo pelos cantos de parede, dizendo: ninguém pode saber que eu estou aqui, que eu tenho um defeito. Ninguém pode saber o que está se passando comigo. Mas quem que estava dentro do templo naquela noite? Era Jesus. E a visão de Jesus aquele dia parece que estava igual raio-x. A multidão está assim. De repente Jesus olha para trás e diz: rapaz, ei, você. Ele diz: eu? É você. Vem cá. O moço vai chegando para o meio da sinagoga. Jesus olha e diz: tira a mão do bolso. Tira a mão do bolso, rapaz. Quando ele tira a mão do bolso, a mão dele é mirrada e seca. Jesus olha para a mão, olha para o rapaz e diz: você sabia que não podia estar aqui nessa noite, né? Porque sinagoga na mente de muitos é lugar de gente perfeita, engravatadinho, que anda bonitinho, fala bonito. Mas eu não sei o que tinha com Jesus aquele dia, que ele queria expor aquele defeito, sabe? Jesus toca na mão e diz: mão, volte a ser sã como a outra.
Eu quero convidar você que entrou aqui nessa noite e diz: ninguém pode saber de nada que se passa comigo, mas na autoridade da palavra de Deus, eu quero te convidar a aceitar a Jesus como o Salvador da sua vida. Chega de se esconder. Chega de se esconder. Saia do seu lugar, venha até aqui, levante a sua mão. Eu quero lhe conhecer. Quero lhe conhecer. Você que está visitando a igreja essa noite, olha, vem um rapaz ali, que coisa linda. Crente que não dá glória a Deus com a alma se convertendo, precisa aceitar Jesus de novo. Tem mais alguém que deseja tomar uma decisão na sua vida nessa noite? Levante a mão, eu quero ver o seu rosto bonito. Chega de correr, de fugir. Vem pra cá. Vem pra cá. Espírito Santo de Deus, existem pessoas aqui que estão com depressão. A tristeza tem invadido a sua alma. Não consegue mais dormir à noite e está escondendo de todo mundo, com vergonha de pedir ajuda. Mas Jesus está aqui nessa noite. Ele quer arrancar essa depressão da sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele quer curar seu corpo. Ah, meu Deus do céu, só quem cuida de sentimento é Jesus ainda. Chega de viver de ilusão. Chega dessa guerra de pensamento, dessa briga de sentimento. Eita, a paz está voltando para a sua família. A paz está voltando para a sua casa. Receba a paz em seu coração. Ainda Jesus quer curar. Ainda Jesus quer curar. Sai do teu lugar e vem aqui. Em nome de Jesus, eu quero orar pela tua vida nesta noite. Pai querido, nós te agradecemos por esta vida que nesta noite te aceita. Escreva o nome no livro da vida. Dai a bênção, dai a vitória e faça um milagre, ó Deus, nesta vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.